bom dia para você aí de casa. Nesta terça-feira, hoje, dia 25 de setembro, e o RF com você está apenas começando. E aí, curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Criminosos explodem carro forte em Suzano. Jovem cai de brinquedo de parque de diversões em Minas Gerais. Capitão da Marinha, suspeito de tentar estuprar a vizinha, é preso após exame de DNA em cigarro. A bebê que teve morte atestada por engano vai passar por cirurgia em Porto Alegre. Polícia descobre esquema de venda de diploma em escola do Rio de Janeiro. Homens são presos tentando roubar material de construção de obra em Limeira. E vamos fazer um passeio pelo museu que conta a história da cidade mais florida do país, Olambra. Tudo isso e muito mais no RF com você, que está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar também aqui no RF com você a mudança que parece sem volta. A substituição de documentos pela versão digital. Você já está fazendo essa troca? Confia na mudança? Será que tem algum risco? É o que nós vamos descobrir juntos na reportagem do dia. E começamos com as principais notícias do dia. Ladrões explodiram um carro forte em Suzano. Os criminosos chegaram a usar até armamento de guerra. Até agora não foi divulgado o valor levado pelos bandidos. Com a explosão, a porta do cofre foi lançada a 6 metros de distância. E ela não é nada leve. 5 homens precisaram carregá-la de volta. O para-brisa também voou longe. É este bloco com 8 camadas de vidro temperado. Por todo lado, pedaços da blindagem do carro forte. E na lataria, as marcas dos muitos tiros de fuzil. A polícia diz que os criminosos usaram um tipo de munição utilizada em guerras para derrubar aeronaves. O ataque aconteceu na altura da cidade de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O carro forte foi interceptado por outros 3 veículos. Os criminosos desceram e começaram a atirar com metralhadoras e fuzis. Os vigilantes não tiveram outra alternativa senão fugir. Outros 3 veículos foram atingidos por tiros. O motorista deste caminhão chegou a ser atingido por estilhaços, mas não quis receber atendimento médico. Os criminosos levaram malotes, mas a empresa responsável pelo transporte não confirmou o conteúdo deles. A polícia diz que chegou a trocar tiro com os criminosos, mas ninguém foi preso. Este é o 6º ataque a carros fortes e seguradoras este ano só em São Paulo. O mais recente, em junho, foi em frente a uma lotérica na cidade de Itapecerica da Serra. Um vigilante e um pedestre foram baleados e os criminosos conseguiram levar R$150 mil. E o DNA encontrado em uma bituca de cigarro levou à prisão de um capitão da Marinha. Ele é suspeito de tentar estuprar uma vizinha. O capitão da Marinha foi preso em casa e saiu algemado do prédio onde mora, um condomínio de classe média alta na zona oeste do Rio de Janeiro. André Luiz Chamarelli, de 36 anos, é acusado de abusar sexualmente da vizinha de apartamento. Segundo a polícia, o capitão invadiu a residência da vítima pela sacada. Ele teria pulado o parapeito de uma varanda a outra. Os dois entraram em luta corporal e o agressor fugiu. A mulher então desceu para pedir ajuda do porteiro. Foi quando um vizinho rapidamente respondeu e se ofereceu para ajudar. André queria entrar no apartamento para resgatar o carregador da arma que caiu durante a briga. A vítima estranhou a preocupação do oficial. Foi só então que ela percebeu que a voz do morador prestativo era a mesma do agressor. Se a polícia arrecadasse aquele carregador ali no vaso sanitário, com certeza chegaria nele, porque a arma é registrada no nome dele. A prova definitiva contra o capitão da Marinha veio por meio de um exame de DNA que a polícia conseguiu fazer no sangue encontrado na cena do crime e em guimbas de cigarro deixadas pelo suspeito na delegacia. Essa foto mostra o criminoso fumando. Nesta, outras bitucas de cigarro que foram recolhidas pelos agentes. O exame de corpo de delito feito na vítima comprovou o estupro. André teve um pedido de liberdade provisória negado pela justiça. Ele cumpre pena em um presídio da Marinha, onde deve aguardar julgamento.
Um homem de 19 anos ficou ferido depois de cair de um brinquedo de um parque de diversões em Minas Gerais. Ele não usava o equipamento de segurança. Felipe de Souza Lima é o jovem que está de camiseta azul e bermuda vermelha. Ele aparece se divertindo nas imagens. O vídeo foi feito por um amigo do rapaz que também está na brincadeira. O jovem é visto várias vezes de pé, antes de cair. Em determinado momento, Felipe e um outro colega, de camiseta branca, aparentam estar meio zonzos. Além de rodar muito rápido, o samba também faz manobras variadas para cima e para baixo. Apesar do risco, nenhum participante usa cintos de segurança e todos ficam soltos no banco. Até que Felipe se desequilibra e cai, de uma altura de 4 metros. É possível perceber que os amigos ficam assustados e pedem ao operador do brinquedo para parar o equipamento. Não havia equipes de resgate no parque de diversões na hora do acidente. Felipe foi socorrido pelos amigos e pelo próprio pai dele e encaminhado para um hospital na cidade de Manhuaçu, a 30 quilômetros de Luisburgo. Ele permanece internado com traumatismo craniano. O brinquedo foi interditado pelos bombeiros que haviam feito vistoria no parque e liberado antes de ele começar a funcionar. Peritos da Polícia Civil também estiveram no parque. Um laudo vai apontar se o brinquedo tem risco para os usuários ou se Felipe agiu com imprudência, já que ficou de pé no momento do giro forte, quando ele deveria estar sentado. E a polícia prendeu um golpista que vendia passagens aéreas no Pará. O sonho de uma viagem entre amigos terminou com um prejuízo de R$ 1.200 para esta vítima, que prefere não se identificar. Ele me passou algumas informações de passagens baratas para que eu pudesse compartilhar isso por um aplicativo para outras pessoas. E eu fiz isso e mais 3 pessoas foram vítimas dele também. Além dela, outras 10 pessoas procuraram a polícia. Elas acusam Luiz Gonzaga Correa Neto, de 38 anos, de vender falsas passagens aéreas. O golpista se dizia funcionário de uma empresa aérea e, por isso, conseguia negociar valores abaixo do mercado. Ele também oferecia vagas de emprego na mesma empresa. Luiz foi preso nesta segunda-feira em Belém. Com ele foram encontrados crachá falso e vários currículos. Ele não tinha passagem na polícia e assumiu o crime. Luiz vai responder por falsificação de documento particular e estelionato. A empresa aérea confirmou que o homem não é um funcionário. Muita facilidade, lá na frente você vai ter uma dificuldade. O que é pior, muitas das vezes é quase que impossível recuperar os valores perdidos. Agora você vai conhecer detalhes sobre uma fraude aplicada por escolas no Rio de Janeiro. Olha só o absurdo. Salas de aula sem professor ou mesas e cadeiras. Apenas pilhas de documentos, históricos escolares e diplomas, todos falsos. Em 5 anos, o esquema emitiu 350 mil diplomas falsos. Um faturamento estimado em 700 milhões de reais. As investigações apontam que as instituições que ofereciam curso à distância enganavam os estudantes. Os donos recebiam o dinheiro, entregavam apostilas e depois o diploma. São verdadeiras escolas de fachada, fábricas de diploma. Segundo a polícia, um ex-integrante do Conselho Estadual de Educação era peça-chave na fraude. Ele participava das votações que autorizavam o funcionamento dessas instituições de ensino. O ex-conselheiro também é dono de uma das 11 escolas particulares envolvidas no esquema. As investigações começaram no início do ano, a pedido da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. O órgão passou a receber centenas de ligações de empresas questionando a validade dos diplomas dos candidatos a uma vaga de emprego. Jovens de todo o país procuravam pelas escolas do Rio. Dona Maria pagou R$ 1.300 para o filho concluir o ensino médio à distância. Eu falei, meu filho, isso está errado. Porque uma que nem sala lá eu vi, sala de aula, né? Que absurdo, né? E a polícia prendeu o chefe de uma quadrilha que roubava bancos em Porto Alegre. Ele estava foragido desde julho do ano passado.
Rafael de Oliveira Azambuja, de 30 anos, conhecido como Rafael Seco, foi detido em Biguaçu, no litoral norte de Santa Catarina, mas já está no Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, eles escolheram o estado vizinho justamente para domicílio do grupo criminoso, né? Deles e das suas famílias. Seco estava foragido desde julho do ano passado. O criminoso estava preso porque foi condenado a 8 anos e 4 meses em regime fechado pelo roubo a um banco em 2011. Ele tem também 5 mandados de prisão por roubos que ocorreram entre setembro de 2017 e julho deste ano. 4 deles em Porto Alegre e 1 em Alvorada, na região metropolitana. Para a Polícia Civil, Seco participou deste ataque a um carro forte na BR-470 no início do ano. Neste vídeo, o criminosos se preparam para acionar explosivos. Os vigilantes tentam reagir, mas desistem quando percebem o poder de armamento dos assaltantes. A quadrilha fugiu levando todo o dinheiro. Em janeiro, na zona norte de Porto Alegre, o grupo de Seco rendeu os seguranças de uma transportadora de valores. Um deles chegou a ficar por horas com uma suposta bomba presa ao corpo. Só depois de retirada, o grupamento de ações táticas especiais da polícia confirmou que o material não era explosivo. Seco também é suspeito de participação no roubo a uma lote de uma lotérica em novembro do ano passado. Você vai ver agora como os acidentes também afetam a economia do país. Olha só. A reabilitação de Reginaldo é lenta, feita de pequenos progressos a cada exercício. Já são 2 anos de luta para recuperar a musculatura e o movimento da perna direita, comprometidos num acidente de moto. Como eu pedi a articulação quase completa do joelho, minha perna ela ficou rígida, reta. Ele perdeu o movimento do pé direito, passou por 13 cirurgias e desde o dia do acidente está afastado do trabalho. Você é acostumado a sair todo dia de manhã, de segunda, muitas vezes até sábado, sair de manhã, 5 horas, 5 e pouca da manhã, e voltar só às 6h30, 7 da noite. E você parar assim bruscamente, do nada, tudo, e ficar dependendo de tudo e de todos, né? É difícil. Das quase 200 mil indenizações pagas entre janeiro e julho deste ano, 146 mil tiveram envolvimento de motos, 4 vezes mais do que o número de indenizações a vítimas de automóveis. Mais de 130 mil pessoas ficaram inválidas nesse período de 7 meses, o que representa quase 70% do total de indenizações do DPVAT. 22.500 pessoas morreram, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje a gente avalia esse aumento do número de trauma como uma epidemia, né? A gente não tinha tantos traumas como a gente tem apresentado hoje, e tanto que as associações médicas brasileiras, o Conselho Federal de Medicina, junto ao Ministério da Saúde, começam a pensar em um planejamento como estratégia de prevenção a esses acidentes. João ficou 1 ano afastado do serviço. Ele pertence à faixa etária mais afetada. 47% dos indenizados têm entre 18 e 34 anos, idade em que a pessoa está no auge da vida economicamente ativa. Muito ruim, né, cara? Porque a gente ficar afastado sem ter condições de pagar aluguel, comprar o leite para as crianças, é difícil, né? Das 1.400 pessoas internadas no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo no ano passado, 1.000 foram vítimas de acidentes de trânsito. O hospital é referência em politraumatismos para pacientes do SUS na maior cidade do país. As vítimas que ficam com as sequelas mais graves são aquelas que têm fraturas nas articulações. O paciente precisa de uma atenção maior, porque ele precisa mexer aquela articulação. O fisioterapeuta tem que fazer várias sessões, não só uma por semana, para poder tentar reabilitar de maneira adequada. Então isso acaba demorando muito mais do que se você tiver uma fratura no meio do osso. O traumatologista explica que esses casos exigem paciência, porque a reabilitação é muito lenta. São pacientes que muitas vezes têm mais de uma lesão, precisam de mais de uma cirurgia, e infelizmente, como todas as cirurgias, podem ter complicações que ainda podem retardar ainda mais o retorno desse paciente ao trabalho após o seu tratamento. Adão é um desses casos. Já se passaram 7 anos desde o acidente e ele ainda está longe da recuperação total. Para voltar é complicado, mas acredito que ainda tem lenha para queimar ainda. E um sargento da Polícia Militar que estava em prisão domiciliar é apontado como chefe de várias milícias no Rio de Janeiro. Uma operação descobriu todo o esquema.
O sargento Vainer Teixeira Júnior é mais um policial militar envolvido com a milícia. Mesmo em prisão domiciliar desde o ano passado, ele é apontado como chefe do grupo paramilitar que atua em Maricá. A operação reuniu pelo menos 140 policiais civis e representantes do Ministério Público. Ao todo, 18 pessoas foram presas suspeitas de pertencer às milícias. Em São Gonçalo, 2 organizações distintas movimentavam cerca de R$100 mil por mês. Dinheiro da exploração ilegal de serviços de entrega de gás de cozinha e TV a cabo. Só um desses criminosos, Felipe Raoni, o mineirinho, preso em fevereiro, é acusado de 20 homicídios. Uma parte dessas vítimas era quem se recusava a ceder às extorsões. Pelas investigações, os presos são de 3 grupos de milicianos que agem em São Gonçalo e Maricá, na região metropolitana do Rio. Segundo a polícia, eles são responsáveis por mais da metade das mortes que acontecem nesses 2 municípios. Eles matam sem qualquer disfarce, à luz do dia, porque justamente impõe esse domínio, esse temor aos moradores ali. E um investigador morreu em uma tentativa de assalto a um pet shop. Ele tentou evitar o roubo. Os suspeitos foram trazidos para a delegacia, entre eles um adolescente de 17 anos. Todos já foram detidos outras vezes por roubo. Estas imagens foram feitas segundos antes do crime. 2 assaltantes passam pela calçada ao lado do pet shop. A polícia diz que este de boné é o que atirou. 1 minuto depois ele volta correndo com a pistola na mão. O investigador Salvador Gonçalves Neto, de 53 anos, já tinha sido baleado. Ele foi trazido para este pronto-socorro, mas não resistiu e morreu. O relógio dele ficou caído no chão. A polícia não confirmou se os criminosos também tentaram roubá-lo. O crime aconteceu em frente a este pet shop, na zona leste de São Paulo. O policial tinha acabado de descer do carro quando os criminosos entraram no pet shop e anunciaram o assalto. Armando tinha saído do plantão e ido até o local comprar ração para um cachorro que mora na delegacia. Salvador tentou impedir o crime, mas levou 2 tiros. A polícia ainda vai analisar as imagens das câmeras de segurança do pet shop para saber realmente quantos criminosos participaram da tentativa de assalto. Que triste, né? A gente não tem mais segurança nem para ir na esquina. E a bebê que teve a morte atestada por engano em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, vai passar por uma cirurgia em Porto Alegre. 6 horas depois de ter sido declarada morta, uma enfermeira do Hospital Universitário de Santa Maria relatou no boletim de atendimento que a paciente ainda apresentava batimentos cardíacos. Aí me chamou daí num canto, daí numa salinha lá, e pegou e me disse que tinha a possibilidade dela ter sinais vitais e de estar viva. E eu, como isso? O que era para ser uma boa notícia, no entanto, se transformou em uma angústia que dura até hoje. A criança, que nasceu prematura de 7 meses, acabou desenvolvendo complicações no coração e no cérebro. E mais de 1 ano depois, ainda luta para sobreviver. Na última sexta-feira, a criança foi transferida para o Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar o caso. A Polícia Federal também está com as investigações em andamento, por se tratar de um hospital universitário que é mantido com recursos federais. Estão sendo investigados os crimes de lesão corporal, omissão de socorro, perigo para a vida ou a saúde da paciente, improbidade administrativa e prevaricação, que é crime contra a administração pública. Não há prazo para a conclusão do inquérito. Desde que nasceu, já foi internada 9 vezes. Depois de tanta luta e sofrimento, a família só espera que ela possa voltar logo para casa. Que ela fique bem, que a gente possa levar ela para casa e cuidar dela em casa, sair um pouco de dentro do hospital. E nós vamos torcer, né, para que dê tudo certo desta vez. E em Limeira, depois de uma denúncia anônima, 4 homens foram presos pela Guarda Civil Municipal. Eles tentaram roubar materiais de um prédio em construção que fica na Via Guilherme Diber. A câmera de vigilância de um prédio vizinho flagrou a movimentação dos criminosos. 4 foram presos em flagrante. Outros 3 conseguiram fugir. No local também foram apreendidos um veículo que seria usado para transportar os materiais e uma moto.
além de 11 barras de cobre que já estavam no lado de fora da construção. Os 4 suspeitos já possuem passagens criminais. E a Caixa Econômica reduziu os juros para a compra de imóveis, mas a medida só vale para casas com valores a partir de R$ 800 mil. A oferta é grande, mas a procura nem tanto. Para tentar melhorar as vendas, os juros de financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal vão ficar mais baixos. O banco reduziu de 9,5% para 8,75% ao ano a taxa mínima do sistema financeiro imobiliário para imóveis, com valores entre 800 mil e R$ 1,5 milhão de reais. Agora, financiar um imóvel no valor de R$ 800 mil, o comprador vai pagar ao final de 30 anos pouco mais de R$ 1.450.000. Antes da redução, um financiamento do mesmo valor ficaria em mais de R$ 1,5 milhão de reais, quase R$ 67 mil mais caro. As taxas de juros caíram, mas as dificuldades para honrar o financiamento continuam em alta. Segundo especialistas, a dica neste momento é ser mais conservador e comprometer somente 30% da renda com as despesas que o imóvel causa mensalmente no orçamento. E o que é o custo total da parcela mensal? É a parcela, mais o IPTU, mais o condomínio, mais as despesas de água e luz, para que ele não tenha problemas ao longo do contrato. E pouca gente sabe, mas desempregados podem contribuir com a Previdência, uma forma de garantir a aposentadoria e ainda ter os benefícios do INSS. Há mais de 6 meses, Priscila procura uma vaga de trabalho. Desde que saiu do último emprego, ela parou de pagar o INSS. Que eu não sabia que tinha possibilidades de eu pagar para garantir a minha aposentadoria, garantir o meu futuro. E não é só a Priscila, tem muita gente que não sabe que pode contribuir para a Previdência mesmo sem ter um emprego. O contribuinte deve escolher uma opção na categoria de facultativo. Tem o plano normal, que é 20% sobre o valor escolhido, entre o salário mínimo e o teto da Previdência. E tem também o plano simplificado, que é 11% de um salário mínimo. Com o pagamento do plano normal, ficam garantidos todos os benefícios do INSS, aposentadorias, auxílios e pensão por morte para os dependentes. Já o plano simplificado, em que o valor é menor, pouco mais de R$ 100, o contribuinte não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. É bem provável, se ele for trabalhador empregado, que ele estará recebendo o seguro-desemprego. Se ele contribuir como autônomo, ele vai perder o seguro-desemprego. Então, como ele é desempregado e não está trabalhando, ele tem que contribuir como facultativo, que é o enquadramento, o código que se utiliza para aquelas pessoas que estão desempregadas. Mas fique muito atento para escolher a categoria certa quando for contribuir. Caso contrário, pode perder outro benefício. Nessa categoria de facultativo, o contribuinte não deve atrasar o pagamento por mais de 6 meses. Se isso acontecer, o direito aos benefícios pode ser cancelado. Agora, se você trabalha por conta própria, as contribuições podem ser pagas em atraso. É só ir até um posto do INSS e levar os documentos que comprovem a atividade autônoma. O que a gente recomenda sempre, se a pessoa está nessa situação, acabou de ficar desempregada ou não tem como contribuir para a Previdência, é verificar junto ao INSS no primeiro momento como é que está a situação cadastral dela, né? Quantas contribuições ela já verteu, para verificar justamente o período que ela pode ficar, se for o caso, sem contribuir, e tendo condição, voltou a trabalhar, a legislação obriga que a pessoa que trabalha, que tem renda, tem que verter contribuição para a Previdência. Agora você vai saber como funcionava um esquema de propina envolvendo montadoras de veículos. Novas informações apontam, inclusive, o papel do ex-presidente Lula no esquema. A denúncia foi oferecida dentro da ação gerada pela Operação Zelotes. Apura-se o ex-presidente Lula e o então secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, receberam propina para facilitar a aprovação da medida provisória 471, que prorrogou por 5 anos os benefícios fiscais concedidos às montadoras Caoa e Mitsubishi.
Na denúncia, o Ministério Público diz que Lula e Gilberto Carvalho teriam pedido mais dinheiro ao lobista Mauro Marcondes, o principal delator do esquema, após a propina combinada inicialmente de R$4 milhões. Em depoimento à Polícia Federal, outro delator, o lobista Alexandre Paes, afirmou que os colaboradores de Mauro Marcondes, Lula e Carvalho, não aceitaram os 4 milhões e passaram a cobrar 10 milhões pela medida provisória. Valor que foi reduzido a 6 milhões depois do esforço de sensibilização de Mauro. O lobista Mauro Marcondes foi o principal operador do esquema. Era conhecido de Lula desde a década de 1970. Com ele foram apreendidos documentos que comprovariam que o pagamento da propina de 6 milhões de reais foi realizado. A data do pagamento e o nome do ex-ministro estão identificados nessa anotação, apreendida pela Polícia Federal como Café Gilberto Carvalho, em 16 de novembro de 2009, 7 dias antes da aprovação da medida provisória. A denúncia afirma que o então ministro Guido Mantega teria tido papel decisivo no esquema. Os delatores disseram em depoimento que antes da medida provisória ser assinada pelo então presidente Lula, o texto foi encaminhado às empresas para conferir se as regras estavam de acordo com seus interesses. Ainda de acordo com a denúncia, havia ingerência direta de Lula e que o Ministério da Fazenda levava direto para o presidente as propostas. E a orientação era para sair amanhã. O que, segundo os procuradores, comprova que a decisão do governo foi tomada num prazo incomum. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal, marcou as primeiras audiências do caso para dezembro, quando será ouvido o ex-ministro Antônio Palocci. E se você mandou a sua selfie ontem, nós vamos mostrar aqui agora, na telinha da Rede Família, a sua participação. Então vamos para a tela para saber quem já mandou a foto. Adelândia, de São Miguel, assistindo ao nosso programa. O Romão, de Taboca, também acompanhando a gente. A Vanessa, também, olha só, tirou a foto até com a cachorrinha. Beijo pra você, viu, Vanessa? Obrigada pelo carinho. A Cícera, também ligadinha no nosso RF com você. Beijo pra você, Cícera. Obrigada pelo carinho da sua audiência. E se você não mandou a sua foto, corre que ainda dá tempo. Vou colocar o número aqui na tela, 997 31 8135. Só não se esqueça das regrinhas, hein? A sua selfie assistindo ao nosso programa e você precisa colocar o seu nome e a cidade onde você mora. E no finalzinho do programa você vai aparecer aqui na telinha da Rede Família e, claro, eu estou esperando a sua participação, o seu carinho. E agora nós vamos para a previsão do tempo. Pode colocar aqui na tela para mim, por favor. Em São Paulo, o dia, a terça-feira, né, vai ser de muito sol. A máxima de 33, a mínima de 15. No Rio de Janeiro, o dia também vai ser bem quente, viu? E sem previsão de chuva. Máxima de 36 e mínima de 18. Já em Salvador, o sol vai permanecer durante todo o dia, mas à noite a previsão é de pancadas de chuva. Máxima de 30 e mínima de 23. E vamos ver agora como foi a segunda-feira de campanha dos candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, discursou em frente ao maior centro popular de compras do Rio, o Mercadão de Madureira, e apresentou propostas para a área da segurança pública. Que eu assumirei para mim, como presidente da República, a tarefa de enfrentar o narcotráfico, o crime organizado e as facções criminosas. 2 milhões de empregos já tenho como dizer que posso produzir no primeiro ano. Geraldo Alckmin, do PSDB, escolheu o mesmo local para fazer campanha no Rio. 50% dos brasileiros querem ser empreendedores, querem montar o seu negócio. Nós vamos apoiar através de crédito, né, com os pequeninos, com juros zero. Henrique Meirelles cumpriu a agenda em Natal. Ele participou de um evento na Câmara dos Dirigentes Lojistas. Isso é organizado pelo governo federal, uma segurança nacional que dá uma informação onde está o crime, onde não está, onde está organizado. A candidata Marina Silva, da Rede, fez campanha em Alagoas. Vamos gerar 2 milhões de empregos em energia renovável. Vamos fazer um trabalho integrado com comunidades, principalmente do semiárido brasileiro.
Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada pela zona norte da capital paulista. O candidato conversou com eleitores e disse que, se eleito, vai priorizar a segurança pública e equipar melhor as polícias. Armar a polícia com armamento pesado, para que ela vença essa guerra contra o crime. E certamente o bandido passará a ter medo da lei. Guilherme Boulos, do PSOL, teve agenda em São Paulo. Ele se reuniu com sindicalistas e professores. O candidato prometeu revogar a reforma trabalhista. Fizeram uma reforma trabalhista prometendo emprego. Nós estamos com 14 milhões de desempregados. Venderam a ideia de que se tirasse direitos, daria emprego. Tirou direito e o desemprego continua a todo vapor. Fernando Haddad, do PT, visitou o ex-presidente Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e disse que pretende fortalecer a democracia. Não há como garantir educação de qualidade sem democracia, portanto nós vamos nos associar a todos os movimentos sociais para o fortalecimento da democracia no Brasil. Jair Bolsonaro se recupera neste hospital de São Paulo. O candidato do PSL publicou um vídeo nas redes sociais ao lado do ator Carlos Vereza. Eu quero agradecer o seu gesto de confiança e solidariedade num momento tão difícil que ainda estou passando na minha vida. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, juntos, mudaremos o destino do Brasil. Segundo o boletim médico, o paciente tem boa aceitação à dieta leve e segue fazendo exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. Agora nós vamos ver os resultados da pesquisa eleitoral para governador na Paraíba. João Azevedo, do PSB, lidera as intenções de voto. Ele subiu de 28% para 33%. Zé Maranhão, do MDB, tinha 22% e agora 23%. Lucélio Cartacho, do PV, caiu de 21% para 19%. Tarcísio Teixeira, do PSOL, subiu para 1%. E Rama Dantas, do PSTU, agora não pontuou. Brancos e nulos eram 11% e subiram para 13%. Já os indecisos caíram de 17% para 11%. O Real Time Big Data também avaliou um possível segundo turno. João Azevedo tem 43% das intenções de voto e Zé Maranhão 36%. Nulos, brancos ou não votarão são 15% dos entrevistados e indecisos 6%. Em outra simulação, João Azevedo lidera com 42% e Lucélio Cartacho aparece com 33%. Nulos, brancos ou não votarão são 17% e os indecisos 8%. Num terceiro cenário, Zé Maranhão vence com 39% e Lucélio Cartacho tem 33% das intenções de voto. Nulos, brancos ou não votarão são 20% e 8% estão indecisos. Vamos atualizar agora a intenção de votos dos eleitores da Bahia. Olha só. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Rui Costa, do PT, lidera com 42%. José Ronaldo, do DEM, tem 12%. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos são 11% e 34% ainda não sabem em quem vão votar. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Rui Costa aparece em primeiro lugar com 56% das intenções de voto. José Ronaldo é o segundo colocado com 16%. João Henrique Carneiro, do PRTB, João Santana, do MDB, Célia Sacramento, da Rede, tem 1%, assim como a soma dos outros candidatos juntos. Brancos e nulos são 12% e outros 12% ainda não sabem em quem vão votar. O Real Time Big Data também avaliou um possível segundo turno. Rui Costa aparece com 62% e José Ronaldo com 22% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 10% e indecisos 6%. E vamos ver agora como está a disputa pelo governo de Pernambuco. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Paulo Câmara, do PSB, lidera. Ele tinha 26% em 5 de setembro. Agora está com 34% das intenções de voto. Armando Monteiro, do PTB, aparecia com 23% e agora tem 30%. Júlio Lócio, da Rede, é o terceiro colocado. Ele se manteve com 5%. Maurício Randes, do PROS, caiu de 6% para 4% das intenções de voto. Dani Portela, do PSOL, permaneceu com 2%. A soma dos outros candidatos passou de 2% para 1%.
Brancos e nulos caíram de 25% para 15% e indecisos de 11% para 9%. Em um eventual segundo turno, Paulo Câmara tem 40% e Armando Monteiro 38% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 17% e indecisos 5%. Para as participações, aliás, eu quero pedir a sua participação, por isso coloca o WhatsApp aqui na tela para mim, produção, por favor. Se você ainda não mandou a sua selfie, pode mandar, ainda dá tempo. O telefone é o 99731-8135. Só não se esqueça das regrinhas. A sua selfie assistindo ao nosso programa, o seu nome e a cidade onde você mora. E ó, fique ligadinho no programa, porque daqui a pouco você vai saber tudo sobre uma mudança que parece sem volta, viu? A substituição de documentos pela versão digital. Você já está fazendo essa troca? Confia na mudança? Será que tem algum risco? É o que nós vamos descobrir juntinhos no próximo bloco. Cartões de crédito e documentos como RG, carteira de habilitação e título de eleitor estão sendo substituídos pela versão digital, que podem ser carregadas no celular. Você já aderiu a essa nova prática? Olha só como funciona. Elas costumam ser desconfortáveis. Muitas são até feias. Mas não tem jeito. As carteiras com documentos, cartões de crédito, dinheiro, para muitos são indispensáveis. Tem gente que carrega tudo isso e mais um pouco. Comprovante de residência, conta, eu coloco aqui. Receitas de óculos, receita de audição. Que audição? O que é isso aí? Nem sei. Oh, esse um rolo que eu tô tentando fazer. É tão cheia aqui, ó, ela engancha pra sair aqui, ó. Essa é a minha carteira. Para o Edson, a carteira volumosa no bolso é um costume que passa de pai para filho. Meu pai tinha essa tradição, então a gente acompanhava muito e brincava até com os documentos dele na carteira, e ele ficava naquela, não tira, não mexe na carteira, e aí eu trouxe isso pra mim. Se ele esquece a carteira em casa... Aí eu me sinto que tá faltando, digamos, metade de mim, porque é o que anda comigo, é o que tá comigo, a carteira preenchida de dizer de tudo que eu preciso. A carteira do seu Thomas é ainda maior. Vou comparar com a minha. A minha carteira, ó, é muito menor que a sua. Bom, a minha tem pouco dinheiro dentro, pouquinho de dinheiro. Tem só 2 cartões que eu carrego, um documento, carteira de motorista. Agora, a do senhor é impressionante. É uma carteira impressionante, pesada. Não? Olha. De tão grande, a carteira virou um problema. Tudo por causa de um hábito corriqueiro: sentar com a carteira no bolso de trás da calça. Esse movimento causa compressão do nervo ciático e aí vem a dor. Seu Thomas não diminuiu o tamanho da carteira, mas mudou o bolso de lugar. Eu uso cargo pants, sou um cafona. É cafona? Sou um cafona. O empresário nasceu nos Estados Unidos e de vez em quando troca os idiomas. Pants significa calça em inglês. E cargo são essas calças com bolsos laterais. Porque ando com esse bicho aqui, carteira. E fecha. E o bolso é grande, ó. O bolso do senhor tem 1 palmo de largura, por 1 palmo de altura. Você cabe assim? Eu mandei fazer esses alfaiate. Especial o tamanho para carteira. Olha. Mas carteira como a dele e a do Edson estão com os dias contados. Num futuro próximo, as pessoas vão andar sem carteira. O celular vai carregar os documentos e realizar os pagamentos. Por exemplo, você já ouviu falar em carteira de habilitação digital? O Jean já usa. Entrei em contato com o Detran, fiz a minha atualização dos dados que são necessários, fiz um cadastro no site do Denatran, baixei o aplicativo e rapidamente a CNH estava disponível no meu celular. Ele foi um dos primeiros motoristas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a ter o documento no celular. Hoje a carteira de habilitação digital existe para todo o Brasil. A Gadir, que mora em Goiânia, também já tem a dele.
Sempre fui ligado à tecnologia, sempre gostei bastante. Entrei no site de serviço do Denatran, bloqueei a carteira antiga, porque eu formatei o celular. Aí ele gerou um código, eu ativei e tá aqui. Não teve grandes problemas, não. A digitalização de documentos não para por aí. Já está em fase de testes um novo tipo de documento. É o Documento Nacional de Identificação, o DNI, que será digital. O documento contém a foto, nome e CPF da pessoa. Nele existe um QR Code. Esses códigos de barras bidimensionais que podem ser facilmente escaneados pelos telefones celulares equipados com câmeras. No caso do DNI, o código vai conter todas as informações do documento. E assim, fica fácil verificar se ele é verdadeiro. Além disso, terá a assinatura e até o título de eleitor com a informação atualizada sobre se a pessoa votou nas últimas eleições. Pode abranger também a CNH, carteira de saúde, carteira de vacinação, eventualmente carteiras profissionais. Ele é um documento prático, porque é um documento que a pessoa pode carregar no seu celular. O que já é coisa do passado é andar com dinheiro em papel e até o cartão de crédito. Hoje, já existem formas de pagamentos via celular. A mais comum é colocar os dados do cartão de crédito dentro do aparelho. Foi o que fez o Brasílio. Você pode registrar vários cartões, tá? Aí você não precisa ficar carregando na carteira. Parece complicado, né? Mas não é tanto. Primeiro, o Brasílio baixou um aplicativo no celular. Depois, fotografou o cartão de crédito com o aparelho. Ele já registrou. Fez a leitura e registrou. Já leu. Do mesmo jeito que você paga com a tarjeta de cartão de crédito, você pagaria com o celular. A única diferença é que é por aproximação. E as maquininhas, hoje, que já tem nos estabelecimentos comerciais, a grande maioria já aceita esse tipo de pagamento. Brasílio digita alguns dados pessoais e está feito. Antes de sair de casa, ele precisa verificar quais estabelecimentos comerciais aceitam este tipo de pagamento. Já mapeou os estabelecimentos da região aqui, lanchonete, padaria, restaurante. E vai almoçar fora hoje? Vamos almoçar, sim. Posso acompanhar seu almoço? Uhum. Vamos lá então. Sim. Vamos acompanhá-lo. Brasílio se serve, come normalmente e na hora de pagar... A comanda está aí com o valor e é tudo muito simples. Ele vai apresentar o telefone, é rapidinho, encostou e pronto. Para o comerciante receber o pagamento dessa forma, ele tem que ter essa maquininha com um dispositivo que aceite a aproximação de celular. Isso mesmo, muito fácil. Vantagem para o cliente que não precisa carregar o cartão. Vantagem também para o comerciante. Você não tem nenhuma taxa a mais nem a menos, não, é o normal. É a mesma. É mais do cliente mesmo, da confiança do cliente. Bom, com isso, menos dinheiro em caixa, né? Não tem que manipular o dinheiro. Aliás, você tem dinheiro no caixa aí ou não? Não, só cartão. Existem outras maneiras de pagar contas diretamente pelo celular. Por exemplo, nesta lanchonete, é possível pedir e pagar sem enfrentar fila. Basta baixar um aplicativo. Cliquei na lanchonete, tá carregando, carregou, vou fazer um pedido. Fazendo um pedido, aparece o cardápio, água, café, refrigerante, salgadinhos, etc. Eu vou pedir uma água com gás. Cliquei em água com gás, adicionar a minha comanda. Eu tenho aqui o QR Code. Isso. O que eu tenho que fazer? Você aproxima o seu equipamento. Isso. E você vai copiar esse código. Olha lá, tá carregando. Já foi efetuada a compra. O crédito já caiu na conta da empresa, da lanchonete. E agora é só entregar o produto. Comprei uma água sem precisar de dinheiro nem de cartão de crédito. Neste caso, o aplicativo que eu baixei no meu celular faz o meio de campo entre os clientes e a lanchonete. O estabelecimento comercial tem que ser parceiro do aplicativo e o que você ganha é aquilo que você mostrou, você ganha velocidade. Então, você não precisa pegar fila. E tem um outro ganho também. O estabelecimento comercial consegue saber o que você consome. E aí criar promoções específicas para você. Outra forma de pagamento via celular é através de mensagem, muito comum na China. Esta tecnologia está chegando agora ao Brasil. Então você vai localizar o estabelecimento e vai mandar uma mensagem. Mas não uma mensagem normal, uma mensagem com dinheiro. Então o estabelecimento fala, olha, essa água custa R$3,50.
você detecta o estabelecimento e manda uma mensagem. Tão simples quanto a gente manda uma mensagem com valor de R$ 3,50 para a conta virtual do estabelecimento. Então, esse é o futuro do pagamento. Pagamento diretamente no celular ainda é minoria entre os brasileiros. O motivo varia. Ainda não sei como funciona, na verdade. É uma novidade para você? É uma novidade. O duro é que você perdeu o celular. Eu tenho medo, né? Para o especialista, perder o celular é um problema apenas pelo prejuízo do aparelho. Quando você perde fisicamente dinheiro ou identidade ou seu cartão de crédito, você fica assustado, você fica preocupado. E é todo um processo para você recuperar essa documentação, correto? Agora, o celular você perdeu, mas os seus aplicativos estão em algum canto. Você compra outro celular e você já tem imediatamente tudo funcionando novamente. Com os documentos vai ser a mesma coisa. E o celular tem mais uma vantagem. Muitos deles podem ser desbloqueados apenas com a biometria do dono. Quem já usufruiu da tecnologia só vê um problema. Evidentemente tem que ter bateria no celular. O negócio vai ser carregar o celular e o carregador juntos. E até o seu Thomas, que carrega tudo e muito mais um pouco na carteira, se animou com a novidade. Será que esse mundo moderno vai acabar com a carteira do senhor? Vai. Vai. E vai ser um benção. Vai ser uma benção. Um alívio. Quanta tecnologia, né? Daqui a pouco não vai existir mais papel. O problema é se acaba a bateria do celular, né? Daí faz de que jeito? Não tem dinheiro, não tem documento, enfim, tem que ficar sempre atento. E nós vamos agora para as participações. Se você mandou a sua foto, fique atento porque você vai aparecer agora aqui na telinha da Rede Família. Então, vamos lá. O Antenor assistindo a gente lá de Governador Valadares. Super beijo para você. Obrigada pelo carinho da sua audiência. A Glória também assistindo a gente. Super beijo para você, viu, Glória? Lecinha também assistindo a gente lá na Bahia. Bahia ligadinha no RF com você. A Marta Valéria também está ligada no nosso programa. Beijo para você, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. O Josias também está nos acompanhando, fez a selfie, super beijo para você, viu, Josias? O Júlio César também está ligadinho na gente. Beijo para você, Júlio, obrigada pela sua participação e também pela sua audiência. O Itamar também ligadinho no nosso programa. Beijo para você, Itamar. Obrigada pela audiência. Edinalva também lá na Bahia ligadinha no nosso programa. Beijo para você, Edinalva. A Nildes e o Daniel também estão na Bahia. Beijo para vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Se você ainda não mandou a sua foto, corre que ainda dá tempo. O número é esse que aparece no seu televisor, 997 31 8135. E eu estou esperando, é claro, o seu carinho. E pesquisadores descobriram que o uso do analgésico comum pode ajudar no tratamento contra a depressão. Olha só. Alan tinha 18 anos quando foi diagnosticado com depressão profunda. Hoje, aos 54, ele conta que já tentou todos os tratamentos e remédios existentes. Nada funcionou. A depressão só melhorou quando o médico dele receitou o ketamine, em português, cetamina, um analgésico comum usado para anestesias e alívio das dores. Ele não é um antidepressivo, mas cientistas norte-americanos e britânicos comprovaram a eficácia dele para tratar depressões severas. Especialistas dizem que a cetamina também coloca fim aos pensamentos suicidas. Dr. Kevin foi quem aplicou as injeções em Alan. Ele explica que o remédio funciona em mais de 70% dos pacientes diagnosticados por ele com depressão grave. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, 75 mil brasileiros são afastados do trabalho por causa da depressão. O país é considerado o número 1 em casos da doença na América Latina,
com 5,8% da população doente. A acetamina não pode ser tomada sem acompanhamento médico. De forma ilegal, o remédio é até usado em boates como alucinógeno. Cada aplicação deve ser monitorada e dura 40 minutos. O paciente fica numa sala ouvindo música e tendo os batimentos cardíacos observados por um especialista. A dose custa em média o equivalente a R$ 1.900. São necessárias pelo menos 6 aplicações. Apesar do custo alto, Alan diz que não tem preço estar sem depressão pela primeira vez na vida. E pesquisadores de São Paulo descobriram a causa da puberdade precoce. E a resposta está na genética do pai. A explicação para uma criança aos 3 anos, por exemplo, já ter de conviver com características comuns da adolescência, como aumento das mamas e surgimento de pelos, pode estar na genética. Essa descoberta impactou a medicina no mundo inteiro. Cientistas ainda não tinham conseguido identificar o que motivava grande parte de um tipo de puberdade precoce chamada central. 95% das meninas e metade dos meninos recebiam o diagnóstico da doença sem o conhecimento da causa. E isso pode levar a um diagnóstico mais precoce, vai diminuir custos para a investigação, porque a gente já sabe que tem a base genética, não precisaria fazer tantos exames. A puberdade é considerada precoce quando começa antes dos 8 anos de idade em meninas e 9 anos em meninos. Há 2 tipos da doença: a periférica, quando o distúrbio começa nos ovários e testículos, e a central, quando o estímulo vem de glândulas do cérebro. 1 em cada 5.000 crianças sofre de puberdade precoce. 27% dos casos têm origem familiar. A doença é 20 vezes mais comum em meninas. Essas crianças passam a desenvolver o sistema reprodutor antes da hora e parecem ser mais velhas. Um prejuízo emocional para a família toda e, mais do que isso, um sinal de complicações no futuro. Além disso, todo paciente com puberdade precoce que não recebe o tratamento adequado deixa de crescer, fica até 20 centímetros mais baixo. Então a criança pode parecer inicialmente muito alta, porque ela tem um desenvolvimento puberal exagerado e um crescimento exagerado no início, na ocasião do desenvolvimento puberal precoce, mas com o passar do tempo ela tem um avanço também da maturação óssea e isso leva a um fechamento precoce dos espaços ósseos, levando a uma baixa estatura na vida adulta. Não importa a evolução da puberdade precoce, sempre há tratamento. O tratamento da puberdade precoce de origem central é realizado com um grupo de medicamentos que são denominados agonistas de GnRH. Esse é um produto que bloqueia o desenvolvimento puberal, é um inibidor dos hormônios que levam à puberdade. O estudo começou há 5 anos. A princípio, envolveu 15 crianças que sofriam da doença. Foram recolhidas amostras de sangue de pelo menos 40 pessoas da família. Nestas máquinas, os cientistas estudaram todo o genoma destas pessoas. Foi aí que encontraram o primeiro gene defeituoso. Mas foi só em 2017 que o segundo erro genético apareceu. Hoje, mais de 200 crianças brasileiras e suas famílias já tiveram os DNA sequenciados neste laboratório do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nunca no mundo uma pesquisa havia comprovado a ligação entre puberdade precoce e a genética. Grupos europeus, americanos, reproduziram os nossos resultados, confirmaram os nossos resultados, mostrando a relevância desse achado e também a sua, vamos dizer assim, ampla distribuição ao longo do mundo, que não é um problema do Brasil, mas é um problema que acontece no mundo inteiro. O trabalho ganhou destaque internacional. Foi publicado em uma das principais revistas científicas da área. O estudo chegou a ser repetido em outros países. Os resultados foram considerados tão importantes que a autora acaba de ser premiada pela Sociedade Americana de Endocrinologia. Eu estou bem contente e satisfeita, agradecida e honrada por ter sido nomeada e agora escolhida para essa premiação. Agora você vai ver os riscos do uso do celular enquanto o aparelho carrega. O problema é ainda maior quando o carregador é pirata.
O relato desta vítima em Groaíras, no interior do Ceará, revela o quanto um celular com o carregador ligado na tomada pode ser perigoso. Ela dormiu em cima do aparelho. E quando eu acordei, eu tava tomando choque. A sorte foi que meu marido puxou o carregador da tomada. Em Riacho Frio, no interior do Piauí, uma adolescente morreu ouvindo música com fone de ouvido enquanto o celular era carregado. Em Taubaté, interior de São Paulo, o acidente tirou a vida de um rapaz de 22 anos. Ele jogava no celular que estava na tomada. Somente neste ano, no Brasil, 11 mortes foram registradas por choque elétrico provocado por celulares conectados na tomada. O número é 5 vezes maior que o do ano passado inteiro. Os dados são da Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Até julho de 2018, houve uma morte no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, uma em Mato Grosso, 2 mortes no Piauí, 3 no Ceará e 3 em Pernambuco. O engenheiro elétrico diz que há 2 causas por trás das mortes. Uma delas é na instalação elétrica, onde o pessoal, ao colocar na tomada ou retirar na tomada, acaba tocando partes energizadas. Então, às vezes, um Benjamin, às vezes um T, né, com mau contato ou com problema, ele acaba propiciando as pessoas a tocarem a parte energizada. O outro problema são os carregadores piratas. Nós fizemos um teste para mostrar a tensão elétrica num celular conectado a um carregador de segunda linha. Eles tiram dispositivos de segurança intrínsecos e isso traz para o equipamento tensões, né, que são perigosas. Eu fiz um teste aqui com esse equipamento e eu trago aqui, e dá para mostrar que no fone de ouvido nós temos mais de 50 volts usando esse equipamento. Se eu usar um carregador não pirata, ou seja, um carregador original, eu vou testar ele aqui e vou mostrar para vocês que aqui eu tenho somente 12 volts, que é um valor relativamente tranquilo para utilizar um celular, que é o valor esperado dele, né? Imagine uma situação como esta. A pessoa acabou de tomar banho e, ao sair do chuveiro, pega o celular conectado ao carregador com a mão molhada. Um perigo. Se estiver descalço, pior ainda. Evite a qualquer custo. Sai do banho, molhado, pé no chão e vai conectar na tomada. E com ele conectado, tá ligado na tomada. A transferência vem para cá, a resistência é menor e aí você tem o choque elétrico. Os vídeos de explosões que circulam na internet são impressionantes. Na frente de uma cliente, um técnico manipula o celular conectado durante uma manutenção e, de repente, o aparelho explode na cara dele. Outro susto aconteceu neste flagrante. Desta vez, sem a corrente elétrica, o técnico mexia no celular aberto. Abrir a bateria também é desaconselhável. Veja o que acontece com esta ao ser furada por uma faca. Mas parece um lança-chamas. Instalações elétricas antigas costumam facilitar os acidentes. Por isso, o ideal é trocar as tomadas velhas pelas do novo padrão brasileiro. Os aparelhos mais modernos já têm carregadores com tecnologia de indução eletromagnética. Isso significa que o celular é carregado sobre uma base conectada à tomada. Neste caso, não há risco algum de choque. Mas enquanto você não adquire um desses, a dica é simples para não ser vítima de um acidente. Nós temos hoje cerca de 200 milhões de celulares, de usuários de celular no Brasil, né? Então nós estamos estimando aí de 200 a 300 milhões de carregadores. Não estamos dizendo que todo carregador dá problema e todo carregador vai te colocar em risco, mas nós estamos acendendo o sinal de alerta. Pode acontecer um acidente, então a dica é evite. Evite utilizar carregador celular carregando durante o teu uso. O assunto é sério, né, gente? Acabou a bateria do celular? Coloca o celular para carregar e esquece. Deixa o celular lá carregando, depois tira da tomada e aí sim vai usar. Nossa segurança em primeiro lugar. E no ano que a cidade de Olambra comemora 70 anos de imigração, que tal fazer uma viagem de volta no tempo? Para isso, basta visitar o Museu de Cultura e História de Olambra, que conta detalhes sobre a cidade, como foi criada e como se tornou o maior polo de produção de flores do país.
Numa casa igualzinha a essa, moravam os primeiros imigrantes holandeses em 1949. Logo na entrada, o Museu da Expoflora permite que os visitantes viajem no tempo no curto trajeto pelos 4 cômodos da moradia. Olha, uma sensação muito boa, né? A gente vive uma história, a história do Brasil, história dos imigrantes, a gente que trabalha com criança, que trabalha com história. Essa foi uma sensação, uma experiência muito boa. É muito importante. Eu lembrei no tempo também que na minha família a gente cozinhava com fogão de lenha, né? Muito importante. E eu estou vindo do Piauí, Cristino Castro, só para conhecer a Holambra. Era meu sonho e está sendo realizado. É tudo maravilhoso, muito lindo mesmo. Toda a história, desde a chegada dos holandeses ao interior de São Paulo, é exibida no Photo Hall. Fotos, vídeos e objetos registraram a imigração e a colonização da cidade de Holambra, a capital das flores. Na área externa, maquinários e tratores contam a importância do campo para o desenvolvimento econômico da cidade. Já a casa de pau a pique atrai milhares de flashes. Impossível ir embora daqui sem tirar pelo menos uma foto. É uma lembrança assim que deve ficar assim eternamente marcado nas memórias, né, de todos que viveram e passaram por isso, né. Eu queria ter sido desse tempo aí, sabe, nascido nesse tempo. Acho que era bem melhor do que hoje. Uma experiência única. Cada vez a gente olha, vê coisas diferentes, né? E eu acho que isso que a minha mãe falou que remete ao passado, então ela lembrou da vovó dela, quando ela era menina, né, aquele aparador de panela. Então eu acho que isso são coisas assim tão gostosas de se viver, né? Então vale muito a pena, eu recomendo que venham, né? Tendo oportunidade, venham, é muito bom. O número de visitas aumentou nas últimas semanas por conta da Expoflora. Em média, 8.000 pessoas passaram pelo museu durante o evento. É bem interessante, porque muitas pessoas que vêm na Expoflora, às vezes, demoram para encontrar o museu. E quando vêm, eles têm uma memória assim, afetiva que é muito grande. Que eles começam a relembrar da infância ou dos pais que trabalharam nessa época, que viram vários objetos. É bem interessante mesmo, é bem legal. Que delícia, né? Eu particularmente adoro essa cidade. E daqui a pouquinho você vai ver aqui no programa a segunda reportagem da série especial sobre os alimentos e plantas nutritivas e saborosas, mas até então pouco conhecidas, estão se tornando cada vez mais comuns no dia a dia dos chefes de cozinha. São as punks. Você conhece? Talvez tenha no quintal de casa e nem saiba, viu? Olha só. O que precisamos para ter uma vida saudável é nos dado de bandeja. A natureza é generosa. Da terra brotam todos os nutrientes em forma de folhas, flores, frutos, cores e sabores. Brota também da terra a cura de tantos males que a humanidade aprendeu a colher ao longo de muitos, muitos anos. Chás que secam a barriga, poções milagrosas, são presentes da mata, que podem se voltar contra o feiticeiro e vão parar no banco dos réus. Réus, chás medicinais. Tem erva pra tudo, tem chá pra qualquer doença, mas os campeões de venda são esses que prometem aplacar a vaidade sem muito esforço. Sene, o hibisco, chá verde, cavalinha, capim-limão, gengibre em pó e noz moscada. E esse é o camomila, que é pra acalmar, porque às vezes ele dá uma aceleradinha. Você não consegue dormir de tanto chá. A Leca já passou por maus bocados por causa dessas folhas aparentemente inofensivas. Eu fiz o de hibisco, que foi assim uma das minhas piores experiências. Eu fiz o hibisco muito forte. Praticamente eu tomei essa quantidade e saí para um compromisso. E normalmente você usa quanto? Imagina, 3 punhadinhos por dia. No meio da marginal, trânsito, eu parei, saí do carro, porque vômito, a pressão caiu. Dentro da minha cabeça, eu tinha que quanto mais
melhor e mais efeito eu vou ter rápido, porque eu queria uma coisa rápida. Eu achei que tomando um saco desse de hibisco, toda a minha celulite ia acabar, da minha vida. Hoje ela sabe que o exagero é fatal. Em grande quantidade, não tomar. Eu vou tomar um chá à noite, porque eu gosto, porque é agradável, ótimo. Eu vou tomar 10 xícaras de chá por dia, porque me ensinaram que isso é bom para emagrecer? Não. Chás medicinais, com moderação, absolvidos. Em vez de chás emagrecedores e sementes mágicas, que tal emagrecer com saúde, comendo bem? Só que todo dia a mesma coisa, ninguém aguenta. Dá para variar e muito. É só olhar o que a mata tem a oferecer. Esse aqui, no caso, até um caruru de espinho. Maria Gondó ou capsoba. Aqui a capuchinha é uma planta que a gente usa muito para enfeite. E na culinária ela é amplamente utilizada, tanto a flor, que é uma delícia. Você come também as folhas, o trevinho, que também é um tipo de azedinha. Também pode ser consumida crua. E o legal disso tudo é isso, que elas vão nascendo junto às outras, espontaneamente. Michel é chefe de cozinha e um terreno como esse, para ele, é como um supermercado. Ele é um pesquisador de punks, as plantas alimentícias não convencionais. Nós vamos no supermercado várias vezes ao ano e compramos sempre as mesmas coisas, ou pedimos para o agricultor sempre as mesmas coisas, né? Então, a partir do momento que você começa a estar utilizando esses tipos de punks, essas hortaliças não convencionais, além de você diversificar a sua alimentação, ajuda o agricultor, né? Porque são plantas que não precisam de remédio. As punks são essas plantas que ninguém dá muita bola. São, na verdade, um tesouro disfarçado de mato. Normalmente, todas essas punks que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, elas são muito ricas em nutrientes. Se a gente compará-las com as hortaliças convencionais, como alface, etc., elas dão um show. Mas urtiga? Pra comer? Eu tô correndo dela, porque ela queima muito, aí não dá pra mexer com ela. Quando a gente chegou aqui procurando ortiga pra cozinhar, o que o senhor pensou? Que é todo mundo doido? Tava com problema de cabeça, sério. Hel, urtiga brava. Então aqui ela tem essa propriedade, se a gente passar aqui no braço, por exemplo, daqui a pouco meu braço vai começar a pinicar. Não façam isso. E é justamente essa urticância dela aqui que a gente vai tirar na cozinha. Michel vai preparar uma omelete de urtiga. A planta é rica em ferro e vitaminas e tem propriedades anti-inflamatórias. Mas tem que ser cozida, senão pode dar alergias graves. O chefe mostra como fazer. Então, para manipulá-la para a gente poder consumir, eu vou ter que fazer um processo de branqueamento nela, que é o jogar numa água quente, depois em seguida numa água fria. Já peguei uns ovos aqui nossa, da região, um pouquinho de sal com a laranja para dar um toque especial. Estou batendo, estou misturando, fazendo essa mistura, essa pastinha, vamos chamar assim. Ó. Então vamos pegar um pouco de manteiga, quantidade generosa, vamos dizer assim. Vamos entrar com nossos ovos. Para acompanhar a omelete, uma saladinha de punk. Como os sabores são bem incomuns, nem precisa de muito tempero. E aqui eu tenho uma punk que é azedinha, que é uma hortaliça muito saborosa. Aqui é uma beldroega. E essa aqui é o caruru. E aqui vamos colocar a capuchinha, a folha da capuchinha, que é muito saborosa. E na decoração, as flores. Vai ficar uma salada muito vistosa, além de nutritiva e saborosa. Coloco aqui algumas fatias. A nossa omelete de ortiga, com a nossa saladinha de punks, com flores e hortaliças. Vamos comer, minha filha? Olha essa omelete de ortiga. Sim. Olha lá. O que você achou? Muito bom. Tá bom? Gostoso, né? Urtiguenta. Urtiga brava, absolvida.
E nós estamos na reta final do nosso programa, mas antes você vai aparecer aqui na telinha da Rede Família. Vamos para as últimas participações do dia. Olha só quem mandou foto. O Mauro, lá de Recanto das Emas, assistindo a gente. Beijo para você, Mauro. O Leandro também acompanhando o nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, viu, Leandro? A Maria Andréia, lá de Terezinha, também assistindo a gente. Muito obrigada pelo carinho. A Maria também está ligadinha na Rede Família. Muito obrigada, Maria. Super beijo. O David Gabriel, lá do Ceará, também assistindo a gente. Muito obrigada pelo carinho. A Jane também assistindo a gente. Beijo pra você, Jane. E essas foram as participações. Não dá tempo de mostrar mais, mas se você mandou a sua foto, amanhã eu coloco aqui no nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nos vemos amanhã, hein, com muito mais. Super beijo pra você e pra toda a sua família. Tchau, gente.